vamos ver o cadastro de cliente. Cadastro de cliente, você vai clicar nesses dois bonecos coloridinhos aqui, ó. Clicou. Aqui eu já tenho alguns clientes cadastrados. Para incluir um cliente novo, você vai vir aqui, ó, incluir. Primeira coisa que você tem que ver antes de cadastrar o cliente, se ele vai ser uma pessoa física, se vai ser uma pessoa jurídica ou, dependendo do caso, dependendo da situação, se ele vai ser um produtor rural. Se ele for pessoa física, nesse indicador de inscrição aqui, ó, você vai colocar ele como não contribuinte, certo? Se ele for uma pessoa jurídica, tem duas situações. Ele pode ser não contribuinte, se ele for uma empresa prestadora de serviço, se ele for algum órgão público, por exemplo, uma prefeitura, um hospital, alguma coisa assim do tipo, uma igreja, certo? Ou, no caso, contribuinte de CMS. O que é um contribuinte de CMS? O cliente seu vai ter CNPJ e inscrição estadual, certo? Uma coisa importante, quando o cliente jurídico for não contribuinte, aqui na inscrição, você tem que colocar aqui isento. Por quê? Senão a Receita, na hora que você for validar alguma informação fiscal, por exemplo, vai emitir uma nota modelo 55, que é aquela nota maior de folha 4, a Receita não vai autorizar a sua nota, tá? Voltando aqui para o contribuinte de ICMS, aí você vai colocar o CNPJ e inscrição, você vai colocar sem o ponto e o traço, certo? Vai colocar dessa forma aqui, sem aquele tracinho também, tá? E o restante, você vai colocar aqui o CEP, você vai preencher as informações de bairro, número, cidade. Isso daqui é a primeira aba. Os dados gerais, você vai colocar telefones, você vai colocar algum contato, e-mail, alguma observação importante desse cliente. A parte de cliente aqui, a minha cliente aqui. Aqui você vai colocar alguma referência, se tiver a necessidade. Você vai estipular um limite de crédito. Dependendo da situação, você vai vincular um vendedor para esse determinado cliente, quando tem a necessidade. Essa segunda aba aqui, outro, você vai colocar o quê? Algumas outras informações, uma consulta do Serasa, você vai colocar um exemplo, se for uma pessoa física, data de nascimento. Isso se você for colocar, se você for fazer um cadastro mais completo. E aqui, ó, aquela tabela de preço, igual a gente tinha visto anteriormente, na terceira parte do cadastro de produto, você pode preencher lá no cadastro de produto as tabelas e vincular essas tabelas de preços aqui. Porque na hora que você for fazer uma venda, ou às vezes um pedido de venda, o sistema já vai entender que desse cliente aqui ele vai utilizar o preço que está lá na tabela 2. Não é obrigatório você preencher, mas caso você for controlar, tiver a necessidade, você pode fazer isso, certo? E depois você grava o cliente seu. Para quê? A hora que você gravar o cliente seu, ele vai estar disponível nessa tela aqui da frente. Aí aqui para você buscar ele, você pode vir aqui, ó, utilizar algum tipo desses filtros, certo? Um filtro legal de utilizar é essa palavra-chave aqui. Essa palavra-chave, você vai digitar aqui um exemplo, Fabiano. Independente de onde tiver Fabiano, dentro do cadastro de produto, no começo, no meio, no fim, no fantasia, algum lugar dentro do cadastro, ele vai listar para você. Aí você digita aqui Fabiano e dá um Enter. Ele vai fazer o filtro para você. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum cliente que tenha Fabiano no nome, nesse exemplo que eu estou utilizando aqui. Mas se tivesse, ele ia aparecer aqui na frente para você poder o quê? Alterar, fazer algum tipo de pesquisa, acrescentar alguma coisa no cadastro dele, tá bom?